Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laisa e hoje vamos falar sobre um assunto que costuma despertar a curiosidade de todo empreendedor. Como inovar usando apenas os recursos que você já tem e como fazer ajustes estratégicos nos seus serviços para encantar e superar as expectativas dos clientes. Quando ouvimos a palavra inovação, muita gente pensa em grandes invenções, novas tecnologias, investimentos altos e mudanças radicais. Mas, na verdade, inovar também pode significar encontrar novas formas de usar aquilo que já está ao seu alcance. Entenderemos mais sobre nesta aula. Vamos lá? Inovar com recursos disponíveis é um exercício de criatividade e visão. É olhar para o que você já possui, seja espaço, equipamentos, habilidades, tempo ou até relacionamentos, e pensar em como usar tudo isso de uma maneira nova, mais eficiente ou mais atraente para o cliente. Muitas vezes, as maiores mudanças vêm de ajustes pequenos, feitos com inteligência, que geram grandes resultados sem exigir um centavo a mais no orçamento. Pense, por exemplo, em um pequeno salão de beleza, que com os mesmos produtos e a mesma estrutura, decide oferecer um serviço de dia da transformação, combinando corte, coloração e hidratação em um pacote com desconto especial. Não houve investimento em novos equipamentos ou produtos, mas a forma de oferecer o serviço mudou, criando algo novo aos olhos do cliente. Isso é inovação prática, feita com o que já existe. Outro exemplo, imagine um vendedor de frutas na feira que começa a montar kits prontos para sucos, já com as frutas selecionadas e embaladas juntas. Ele não comprou nada novo, mas organizou o que já tinha de um jeito diferente, atendendo a uma necessidade de praticidade dos clientes. Esse tipo de ideia nasce quando o empreendedor observa e entende como pode facilitar a vida das pessoas. Para conseguir inovar dessa forma, o primeiro passo é prestar atenção no seu dia a dia e no seu cliente. Observe quais recursos você não está aproveitando totalmente. Pode ser um horário do dia em que o movimento é mais fraco e que poderia ser usado para oferecer promoções relâmpago. Pode ser um espaço no seu estabelecimento que fica vazio e que poderia ser transformado em um ponto de exposição para os produtos complementares. Pode ser um funcionário que tenha um talento extra que ainda não foi explorado, como a habilidade para fazer vídeos e divulgar nas redes sociais. Também é essencial olhar para os problemas como oportunidades de inovação. Às vezes, uma dificuldade obriga você a pensar diferente e acaba gerando soluções criativas. Por exemplo, se o fornecedor atrasou a entrega, talvez seja a hora de criar uma versão alternativa do produto usando insumos que você já tenha em estoque. Esse tipo de adaptação pode surpreender positivamente o cliente e mostrar que você é capaz de resolver imprevistos sem comprometer a qualidade. Depois que você começa a inovar com o que tem, entra o segundo ponto da nossa conversa: ajustar estrategicamente os serviços para superar as expectativas. Aqui estamos falando de ir além do básico, é entregar ao cliente mais do que ele espera, mesmo que seja em pequenos detalhes. Superar expectativas não é sobre gastar mais, mas sobre pensar na experiência como um todo. Imagine que alguém contrata um serviço de limpeza e, além de deixar o local impecável, a equipe organiza alguns objetos de forma mais funcional ou deixa um recado simpático agradecendo a preferência. Esse tipo de cuidado, que muitas vezes não custa nada, fica gravado na memória do cliente e aumenta as chances dele voltar e recomendar o serviço. Outro exemplo é um restaurante que, ao perceber que um cliente sempre pede um determinado prato, decide oferecer um pequeno mimo relacionado a esse prato, como uma sobremesa que harmonize bem com ele. Esse gesto simples mostra atenção, cuidado e personalização, elementos que fortalecem a relação entre o cliente e o negócio. Para fazer esse tipo de ajuste estratégico, é fundamental conhecer bem quem você atende. É observar hábitos, ouvir comentários, entender preferências e até antecipar necessidades. Quanto mais você conhece o cliente, mais fácil fica surpreendê-lo de forma positiva. Às vezes o cliente nem sabe que precisa de algo até você apresentar. E quando ele percebe que recebeu mais do que esperava, cria-se um vínculo de confiança e satisfação que é difícil de quebrar. Vale lembrar que superar expectativas também exige consistência.
Não adianta oferecer algo muito especial uma vez e depois nunca mais repetir. O cliente cria uma referência e espera manter aquele nível de cuidado. Por isso, pense em melhorias que você possa manter ao longo do tempo, sem sobrecarregar sua rotina ou seu orçamento. Unir inovação com recursos disponíveis e ajustes estratégicos é uma fórmula poderosa. Significa que, ao mesmo tempo em que você está reinventando a forma de oferecer o que já tem, também está pensando em como tornar essa experiência memorável para o cliente. Isso não só aumenta a satisfação, como também pode gerar mais indicações e fortalecer sua marca no mercado. Imagine um pequeno ateliê de costura. Eles já ofereciam consertos e ajustes em roupas, mas começaram a usar os retalhos que sobravam para criar pequenos acessórios, como laços e faixas, que eram dados de brinde aos clientes. Além de reaproveitar material que iria para o lixo, criaram algo exclusivo que fazia as pessoas comentarem sobre o cuidado do ateliê. Esse tipo de ação é um exemplo claro de como inovar com o que se tem e, ao mesmo tempo, superar expectativas. Outro exemplo é de uma loja de produtos naturais que percebe que muitas pessoas ficavam em dúvida sobre como preparar os alimentos que compravam. A dona da loja passou a oferecer, junto com as compras, um folheto simples com receitas usando aqueles ingredientes. Era algo feito com papel e impressão comum, mas que gerava valor, pois o cliente sentia que estava recebendo não só o produto, mas também uma ideia de como aproveitá-lo. O segredo é manter os olhos e os ouvidos abertos, buscar sempre novas maneiras de utilizar o que já está ao seu alcance e, principalmente, pensar na experiência do cliente como um todo. A pergunta que você deve se fazer sempre é: o que posso fazer hoje com o que eu tenho agora para que o meu cliente saia mais satisfeito do que entrou? Para fixar o que aprendemos hoje, não deixe de fazer o quiz desta aula. Ele vai estar logo após o vídeo, é rapidinho e vai te ajudar a revisar tudo. Um grande abraço e até a próxima!